Comunhão Cristã de Paranaguá. E ele também é um evangelista com uma grande experiência em cruzadas, eventos, curas, milagres, libertação. Eu estou muito feliz que ele está aqui conosco nessa manhã. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. E eu sugiro que você aperte os cintos. Não sabemos bem onde vai parar no céu, não é verdade? Gostaria que você estendesse sua mão em direção ao Alberto. Vamos orar abençoando a vida dele. Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Pai, mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que está aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigado, Pai, pela vida do Alberto, por tudo que o Senhor já depositou na vida dele e que nessa manhã estará tirando dos tesouros do seu coração e compartilhando conosco. Pai, nós queremos agradecer por esse privilégio e declaramos sobre o teu filho uma palavra ainda de maior paz, de vitórias, conquistas. Espírito Santo, que o Senhor possa estar fluindo através da vida dele nessa manhã, incendiando ainda mais os nossos corações. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Amém. Feliz com Jesus? Amém. Eu tinha preparado algo, mas agora eu estou com dívida com o Arno. O Arno já vem me pegando no pé e na verdade eu queria me redimir essa manhã. Então publicamente eu queria fazer isso. Na verdade é o seguinte: este ano eu tive o privilégio, e Deus nos abençoou, de sermos consagrados pelo Ministério Evangelístico. Então o Pio esteve em Paranaguá, o Pio, a esposa, o Norberto, enfim, alguns irmãos, pastores da cidade, reconhecendo aí o ministério, e tivemos ali a consagração. E o Arno não teve. Então ele está me culpando que eu não convidei ele, mas na verdade não foi bem assim. A hora que eu falei com o Pio falou: o Arno não vai poder descer. Eu acho que tinha um compromisso, não me lembro. E aí ele falou que o Arno não vai poder descer, eu não convidei. E ele fala que eu não convidei o Arno. Então eu queria pedir perdão ao Arno, reconheço o ministério, e eu gostaria que ele orasse por mim agora, pelo meu ministério, em nome de Jesus. Pode vir aqui, Arno, e orar comigo. Você pode ficar de pé um minutinho? Aleluia. Tá pegando? Alô, há controvérsia sobre o não ter estado lá, mas nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar abençoando o Alberto nessa hora. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por essa manhã. Obrigado porque, Espírito Santo, o Senhor sempre tem mais para nós, o Senhor sempre nos surpreende. Espírito Santo, nessa manhã, quero impor as mãos sobre o Alberto. E, Senhor Jesus, aquilo que tenho recebido da parte do Senhor, declaro porção dobrada sobre o Alberto. Senhor Jesus, todo depósito que o Senhor tem nos dado, declaro uma porção dobrada, horizontes ampliados, uma visão mais ampla. Senhor Jesus, autoridade ainda maior para trazer a manifestação do Teu reino, Senhor. As curas, os milagres, a libertação, a pregação da Tua palavra. Para que o Alberto possa contemplar milhares e milhares de pessoas rendendo-se ao senhorio de Jesus. Pai, de uma só vez, Pai, coisas extraordinárias, coisas grandiosas da sua geração, nos seus dias, Pai, que ele possa estar tocando os quatro cantos dessa terra, que ele possa estar sendo usado, Senhor Jesus, poderosamente por Ti. E o dia, Senhor, em que o Alberto se apresentar a Ti, ele possa ouvir da Tua parte: servo bom e fiel, e servo bom e fiel, entra no descanso do Teu Senhor. Pai, que seja uma caminhada ainda mais poderosa, ainda mais próspera, ainda mais intensa, cheio do Teu poder, Senhor Jesus, da Tua graça, do Teu favor, Espírito Santo, cheio do Teu fogo. Pai, nós abençoamos o Alberto nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Existe uma expectativa no teu coração? Amém. Sim ou não? Sim. Querido, eu tenho aprendido e tenho entendido que precisa existir uma expectativa nos nossos corações. O cristão, ele precisa ter uma expectativa. O cristão precisa andar em expectativa. O cristão precisa orar com uma expectativa. O cristão precisa falar com uma expectativa. E isso precisa estar em nós.
E eu quero te mostrar por que dessa expectativa. E daí nós vamos estar começando a ministrar em um nome de Jesus, amém? Se você puder abrir tua Bíblia lá no livro de Efésios, vamos dar uma caminhada. Se você não trouxe a Bíblia, eu quero dizer para você que você deve buscar. Se você não trouxe no quarto, você deve pegar um carro. Se você não tem carro, presta. Eu não vou te dar a minha. Então, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, observe essa palavra. Ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele está declarando que existe um poder, diz comigo, um poder que opera em mim. É isso que a Bíblia está dizendo. Existe um poder que está operando neste momento na sua vida. Você crê nisso? Sim. Mas alguns vão falar a mim. Então eu vou explicar que poder é esse. Efésios capítulo 1. Paulo orando pelos Efésios, versículo 18, diz assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Querido, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo está dizendo o seguinte, inclusive tem umas versões que trazem um pouquinho melhor. Paulo está dizendo, olha, existe um poder que está sobre você. E sabe qual é esse poder? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. É o mesmo poder que colocou Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai. É o mesmo poder que colocou Jesus acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. Amém? 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 Só amém? Glória a Deus. Amados, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Ele está sobre a tua vida neste momento. O mesmo poder que colocou Jesus assentado à direita de Deus Pai está sobre a tua vida neste momento. O mesmo poder que colocou Ele acima de todo o principado, de toda a potestade, Ele está operando em sua vida neste momento. Você pode crer nisso? E eu gostaria que você ficasse de pé um minutinho, antes de nós começarmos. Eu gostaria que você orasse por um minuto em línguas, porque este poder está aqui, e é através deste poder que vai tocar em sua vida, é através desse poder que vai nos incendiar, é através desse poder que vai nos levar a tocar as nações. Sem este poder, não. Se você crê nesse poder, se você crê que esse poder está sobre você, não há evangelismo, não há evangelização, não tem como nós atingirmos alguém, sem que eu creia que há um poder sobre a minha vida, sem que eu creia que o próprio Espírito Santo está operando sobre a minha vida, sem que eu creia que o Espírito Santo está ministrando a minha vida, sem que eu creia que o Espírito Santo está fluindo através da minha vida. Não tem como nós irmos às nações, não tem como nós irmos lá fora, não tem como nós tocarmos vida. Por isso que nesse momento, coloca para fora, começa a ministrar, começa a declarar, começa a orar, começa a agitar, começa a movimentar, começa a declarar em línguas, em espírito, declara a grandeza, a glória do Senhor nessa noite, nesse momento. Pai Celestial, Espírito Santo, por gentileza, começa a ministrar a tua igreja, Senhor. Começa a tocar
enraizado verdadeiramente em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, ministra a tua palavra, de forma que nós venhamos a sair daqui, Senhor, incendiados pela tua palavra, incendiados por ti, incendiados pelo teu poder, incendiados pelo teu fogo. Senhor, nós nos abrimos a isso, nós recebemos a tua palavra em nossos corações, os nossos corações estão abertos. Senhor, fala aos nossos corações agora. Senhor, fala aos nossos corações, nós tomamos de autoridade, repreendemos tudo aquilo, Senhor, todo espírito de incredulidade, todo espírito de frieza agora, sai agora em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nada, absolutamente nada contrário à vontade do Senhor, fique nesse lugar agora, em nome de Jesus. Senhor, pedimos o auxílio dos teus anjos. Senhor, envia os teus anjos agora, as legiões, os exércitos celestiais. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os teus anjos agora possam, meu Pai, estar ministrando, tocando, curando, libertando, sarando. Senhor, estou ministrando, Senhor, em nome de Jesus. Seja a vontade, Senhor, nós declaramos o teu lugar, a tua agenda. Colocamos nas tuas mãos, Espírito Santo. Toma esse culto, toma esse momento nas tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode tomar assento? Glória a Deus. Queridos, eu creio que o Arno falou muito bem quando ele disse o seguinte: de repente você veio a esse lugar, talvez com o pensamento, puxa, eu estava numa estratégia. E o que Deus tem colocado no nosso coração, na verdade, é que você não tem uma estratégia. Pode até ter, mas desde que primeiro você conheça Jesus, conheça o Espírito Santo, desde que primeiro você seja incendiado por Ele. A partir do momento que seja incendiado por Ele, a partir do momento que você está nele, mergulhado nele, tudo é possível, toda estratégia você recebe, tudo que for necessário a cada momento você recebe. De repente Deus te dá uma orientação para ir à direita, de repente Deus te dá uma orientação para ir à esquerda. O alvo não é a estratégia, o alvo é quem te orientou, o alvo é aquele que está em você, o alvo é que você está totalmente incendiado por Ele, e a partir dele as coisas acontecem, a partir dele as coisas começam a ocorrer. É isso que nós temos buscado, é isso que nós temos declarado, é isso que nós temos dito: Senhor, é isso que nós queremos. A partir dele as coisas começarem a acontecer. Então nessa manhã eu quero falar um pouquinho a respeito de estar nesse fogo. E amanhã eu quero, pela graça de Deus, eu quero te conduzir a um mergulho maior nesse fogo, de forma que não seja experimentar o fogo, mas de forma que você seja totalmente incendiado por esse fogo. Eu tive o privilégio de 1999, se eu não me engano, foi quando teve aquele blackout, aquele apagão em São Paulo. Acho que foi em 99, se alguém lembra aí. Foi em 99. Eu tive o privilégio de estar ali. Era um período que a gente tinha muita fome, estava buscando. Eu tinha, vamos dizer assim, fazia pouco tempo que me converti. Esses dias o Pio falou assim que ele se converteu. Ele nasceu no meio do fogo, nasceu no meio do Pentecoste. Não lembro como é que a frase que ele usou lá domingo, mas eu não nasci no fogo, eu nasci através da Donep. Não que a Donep não seja um fogo, né? Não tenha fogo na Donep, graças a Deus pela Donep. Eu me converti na Donep alguns anos atrás, no Dom Antônio restaurante. Eu era um empresário e ali a minha esposa me conduziu ali, falou assim que era de graça, e eu fui. Na verdade, depois que eu vi que o débito veio, mas tudo bem, né? Foi entre aspas, uma mentirinha santa. Sei lá, pra mim foi graça, né? Não foi bem graça também, não. Eu paguei esse negócio. Mas o importante é que eu fui lá. E aí alguém ministrou ali, e eu aceitei Jesus naquela noite, e minha vida foi mudada ali. E só que eu fui colocado numa igreja, e essa igreja era uma igreja muito tradicional, muito fria, não podia se levantar a mão, não podia fazer algumas coisas. E Deus, logo que eu me converti, Deus colocou um livro na minha mão. Logo que eu me converti, eu ganhei um livro.
E esse livro chamava-se Bom Dia, Espírito Santo. E aí eu não preciso nem continuar a conversa, né? Vamos pregar, né? Porque daí, por mais que eu estava numa igreja que... O dia que eu fui batizado nessa igreja, batizado no Espírito nessa igreja. O dia que eu fui batizado, eu caí, eu gritei, e os bispos, o pastor correram lá e... Calma, filho, teus pecados já foram perdoados, filho. Calma, Jesus já morreu por você. E eu pensando comigo, que Jesus morreu por você? Eu sei disso faz tempo já. Eu falei, pensando comigo, eu estava atrás disso que eu quero hoje, né? Eu ia pregar naquele domingo. E o pastor me chamou, era muito novo ainda de conversão. E o pastor falou assim, olha, domingo você vai pregar. Com 9 meses eu fui evangelista, eu fiz um curso de evangelização. Com 1 mês eu estava no seminário. Com 1 mês eu fiz um casamento. As coisas foram muito rápidas, né? Eu fui meio precoce no negócio aí. Então eu lembro que 1 mês eu fiz um casamento de um casal da congregação cristã que não tem pastor. Então você imagina como é que é as coisas, né? Eu cheguei e pedi para ser, eu não estou vendo pastor aqui, eu não sabia que tudo, achei que tudo era igual, tudo crente, tudo a mesma coisa. E eu perguntei pro noivo lá, não estou vendo pastor aqui, será que eu não posso ir lá na frente dar uma palavra, sei lá, fazer alguma coisa? Como eu era o dono da empresa que ele trabalhava, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de falar, não pode. Eu fui lá na frente, a minha esposa me ajudou, me disse onde que eu tinha que ler, alguma coisa lá que eu não sabia direito. E aí eu fiz o casamento lá, né? Só não abençoei assim, né? Não é livre, trouxe uma palavra, tudo. Era 1 mês de conversão. E aí eu cheguei para o meu pastor com 1 mês e falei para ele, eu quero aprender mais. Ele falou, está começando uma turma ali. Daí eu entrei, daí eu descobri que era o seminário. Eu já estava no seminário também. E as coisas foram muito rápidas. E aí, buscando a Deus, uma fome de Deus e desesperado por Deus, em 99 Deus me levou a conhecer o ministério do Randy Clark. Ele esteve lá em São Paulo. E aí ele ministrando em São Paulo uma palavra, um nome de Deus. Nós estávamos em 2000 e poucos pastores. No meio da pregação, eu já saí correndo, já fui para frente dele. Eu não sabia falar inglês, não sei até hoje. E aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, né? Fiz assim. Aí ele desceu e meteu a mão na minha cabeça ali. E nada aconteceu, né? Nada aconteceu. A não ser que eu interrompi a pregação dele, os 2.799 vieram atrás de mim depois que eu corri. Na hora não aconteceu nada. Mas ao chegar em casa, não, eu estava na casa de uma outra pessoa lá em São Paulo. A hora que eu cheguei lá, que eu fui orar à noite, o céu se abriu e o fogo desceu. E uma voz muito forte falou o seguinte, este homem acaba de ser batizado, não no Espírito, mas com fogo. E a partir daquele momento, o meu corpo começou a se incendiar. Era uma visitação de Deus muito forte, assim, até a minha filha estava conversando no carro, ela falou assim, vai, conta um pouquinho, né? Então, um rapaz lá de Maringá junto com a gente. Ela falou, conta um pouquinho como é que era aquele negócio quando você dirigia. Daí eu falei, quando eu estava dirigindo ali em Curitiba, né, aí essa presença de Deus vinha e eu não sabia lidar com isso, era muito novo, não sabia lidar com aquilo. E aí eu tirava o pé do acelerador e ficava quietinho com o carro, né? Não virava nem para a direita nem para a esquerda. Numa autopista, né? E aí os carros buzinavam e eu falei, não sai daqui enquanto esse negócio estiver aqui, né? E aí até que você vai aprendendo que não pode se mexer, né? Eu não sabia se podia mexer, né? Então estava todo um detalhe aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que é por aí. Nós precisamos estar desta forma. Nós precisamos estar mergulhados neste fogo. Nós precisamos estar mergulhados neste poder. Nós precisamos almejar por isso. Não é uma questão de experimentar, não é uma questão de simplesmente tocar, mas é uma questão de vivenciar, uma questão de estar dentro desse fogo. Amado, não é. Se nós pensamos em evangelização, se nós pensamos em tocar lá fora, se nós pensamos em ter ousadia para falar, nós temos ali em Paranaguá feito cruzadas, né? A gente faz cruzadas nos bairros, e a gente vai nesses bairros, no lixão, seja onde for, a gente coloca tenda, ou então um caminhão, alguma coisa a gente faz. E você ali ministra, você expulsa demônio, você ministra por cura, enfim, uma série de coisas. Mas o fato de levar você, quem que te leva, quem que te impulsiona, quem que te dá uma ousadia, conforme o Arlindo falou ontem, né? Um paralítico, e daí existe toda uma guerra dentro de você. O inimigo fala, imagina, esse paralítico vai levantar. Eu lembro que numa cruzada, alguns anos atrás, no norte do Paraná, eu ministrei na cruzada e benção, cura, milagres, sinais, tudo certinho. Só que daí eu desci da plataforma e estou ali, né, conversando, batendo um papo. Aí para um carro, nós estávamos saindo já do lugar, para um carro
E a pessoa falou assim: pastor, eu gostaria que o senhor fosse numa cidade vizinha para orar pela minha mãe. E eu fiquei comigo assim: uma coisa é você orar lá de cima da plataforma, outra coisa é você, né? Eu falei: meu Deus, onde é que eu vou me meter nessa? Mas topei, vamos lá. Daí eu fui com ele. Aí no meio do caminho eu estava muito preocupado já, falei: Deus, onde que eu estou indo aqui, né? Aí eu virei para ele e falei assim: deixa eu falar uma coisa para você, sério. Eu não tenho nenhuma palavra de Deus que sua mãe vai se levantar daquela cama. Já desanimei o cara, né? Mas tudo bem, estou indo. Aí eu cheguei lá, entrei cheio de gente na sala. Parecia Cornélia com a sua família, né? Cheio de gente lá. E a mulher chorando, uma senhora assim, deitada, chorando, né? E eu perguntei: por que ela está chorando? Porque ela está na frente do Senhor, ela veio de Curitiba. Falei: não, para com essa brincadeira aí. Não. Aí eu sentei na cama dela, na cama não, no sofá. E eu olhei para ela e falei assim: deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não tenho nenhuma palavra de Deus que a senhora vai levantar dessa cama. Morrendo de medo. Mas a hora que eu falei isso, eu virei assim para ela e falei: mas tem uma coisa, a Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu meti a mão naquela mulher. E orei, e falei assim: erga a tua perna, ela ergueu. Erga o teu braço, ela ergueu. Fica de pé, fica. Anda, ela andou. Foi na hora, ela andou. E à noite ela estava no culto, tomou banho, foi totalmente curada, aquela mulher lá. Mas o que é que nos leva a isso, amado? O que nos dá? Sem brincadeira nenhuma. Olha, Deus sabe o que eu estou falando. Muitas vezes eu saio de um culto com um temor mais do que enquanto que de repente a gente poderia comer uma pizza e está tudo certo. Muitas vezes eu vou para minha casa, minha esposa está ali, eu vou orar e falo assim: Deus, Senhor, eu creio. Mas gera um temor, porque você parece que vira um gigante, você está ali, a coisa vai, ele te impulsiona a fazer. Mas o que é isso? Isso é você estar dentro de um fogo, isso é você crer nesse fogo. Você precisa crer nesse poder que eu li agora há pouco. Você precisa entender isso. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você entenda que nós queremos ministrar o que pode acontecer a partir desse poder, a partir desse fogo. Você precisa anelar esse fogo. Eu corria atrás de todo mundo. Eu já fui em Bogotá, já fui na Argentina, já fui Randy Clark, já fui atrás do Pio, me agarro no Pio toda hora. Domingo mesmo, acho que foi o único domingo que ganhou o abraço que o Pio ganhou lá do pastor Rodrigues. Teve alguém que ganhou um abraço do Pio no domingo aqui? Não teve, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu estava lá. Daí alguém tocou e eu já caí. Mas que? Só isso não, eu quero mais. E eu sou assim, né? A hora que eu levantei, eu vi ele lá. Daí eu corri lá. Aí o pessoal do serviço não me conhecia. Não, moço, eu falei: para! Daí eu estou ali, eu vim lá de Paranaguá aqui, o homem está cheio de fogo, eu vou ficar aqui. Aí eu, tal. Aí eu virei para ele e falei assim: eu quero o mesmo abraço que você falou agora um pouco lá. Você falou agora que você recebeu um abraço que te impactou. E ele me abraçou. Você pode ver no vídeo que está lá. Ele me abraçou. E ali ficamos, e ele profetizou. Pio tem sido uma bênção, um canal de bênção na minha vida. E profetizou ali. E eu sei que eu recebi mais e mais. Assim como eu recebi agora do Arno aqui, mais e mais. E é assim. Você precisa anelar, você precisa ter fome, você precisa estar nesse fogo. Sem esse fogo, amado, se tirar esse fogo de nós, meu irmão, não tem como. Nós não damos nenhum passo. Nós viramos totalmente pecado. Existiam duas igrejas. Eu quero que você venha comigo. Vamos pensar em duas igrejas. Uma igreja que viu o fogo e outra igreja que estava dentro do fogo. Essa igreja está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, 32, que fala daqueles 2 milhões de pessoas que estavam ali. Só que 2 milhões, 1 milhão e 999, 1 milhão e 998, para dizer, estavam olhando o fogo, estavam vendo o Sinai pegar fogo. E só 2 homens, um ficou ainda ali embaixo e o outro subiu. Só 2 homens entraram no Sinai com fogo. Presta atenção nisso que eu vou lhe falar. Só 2. O restante ficou olhando para o Sinai. E eu quero que você abra lá, por gentileza, em Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 10. Diz assim: o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da reunião. Mas eu tenho perguntado para Deus: Deus, me diz uma coisa. Não que a gente não possa errar, eu sei que nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos, nós fazemos um monte de coisa errada, Senhor. Eu sei que nós não somos, né? A gente busca cada dia ali e tal. Mas por que parece que a gente ministra algumas vezes, ou então existem algumas pessoas que parece que são ministradas e amanhã estão fazendo a mesma coisa que ontem?
E daí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, e uma delas está aqui. Versículo 10 diz: o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus, no meio do fogo. Queridos, só no meio do fogo Deus escreve em nossos corações através do seu dedo. Só no meio do fogo, verdadeiramente, as palavras de Deus são marcadas. As palavras de Deus entram, penetra. As palavras de Deus quebram, ainda que seja um coração de pedra, ainda que seja um coração duro. Só através do fogo de Deus, só no meio do fogo de Deus, as palavras de Deus são registradas. E aquilo que é registrado, você nunca mais esquece. Amados, eu posso te contar aqui desde a minha conversão até o dia de hoje, todas as palavras de Deus que Deus falou, toda a palavra que eu recebi, toda a ministração, toda a pregação que eu ouvi, cheia do fogo, que veio através do fogo e que ficou marcada no meu coração. Palavras que me mudaram, palavras que transformaram a minha vida. Agora eu vejo, muitas vezes, infelizmente, pessoas, igrejas, não estou falando mal, mas essa é a verdade, que de repente ministram uma palavra sem fogo. De repente não estão vivendo sem fogo. De repente ignoram o fogo. E aí essas palavras elas entram aqui e elas saem aqui. Ela não traz conversão. Ela não traz mudança. Ela não muda, ela não transforma, ela não toca, ela não acontece as coisas. De repente até a pessoa pode ter ali na frente, mas daqui a pouco já não entendeu, enfim, não é uma coisa, não é uma conversão. Porque eu creio naquilo até que o Arlindo falou ontem, né? Errai por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, são duas coisas. Nós precisamos ter a Escritura assim, nós precisamos ter a palavra assim, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos fazer uma ITM, seja o que for, nós precisamos mergulhar. Mas amados, não despreze, ao contrário, ame o fogo, ame o poder de Deus. Não existe como o cristianismo avançar, não existe como o cristianismo tocar, se não for através do poder de Deus. Se não for através do poder de Deus. Roberto, mas eu não gosto de barulho. Mas sabe, olha, domingo para mim foi algo assim especial. Domingo de manhã, quando o Pio ministrou, foi algo para mim especial. Eu não sei se você o escutou, eu estava proibido pelo médico por 7 dias para não abrir minha boca. Eu andei usando muito a minha garganta nesses dias e o médico falou: você não pode falar. Eu falei: meu Deus, como é que faz para segurar esse negócio de não falar? Até na última vez que eu dei aula na ITM, lá em Paranaguá. Porque lá é o seguinte, né? Quando a gente vê assim que a televisão assim não está sem fogo, a gente desliga a televisão e dá aula também. Não, estou brincando, eu falei pro Norberto, não. O Norberto daqui a pouco me mata. E eu só consegui dar meia aula. E sumiu a minha voz. Daí acabou a minha voz. Daí, a hora que domingo lá que o Pio falou o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, se você não gosta de barulho, eu acho que ele falou até, sai agora, busca outra igreja. A hora que ele falou isso, porque daqui vai ser pior, eu já falei, você deve ter escutado, eu falei: aleluia, glória a Deus. Porque se você não gosta de barulho, nunca desce para Paranaguá. Nunca desce para Paranaguá. Eu não quero nem te contar o que aconteceu domingo à noite em Paranaguá. Domingo à noite em Paranaguá foi algo, eu estava até falando para o Pio. Paranaguá é o seguinte: Paranaguá nós temos o seguinte, esse aqui é bom, talvez esse aqui pode ser que até que dure um pouco. Nós trocamos carpinho em Paranaguá lá, eu acho que de mais de toda a igreja. Porque é um tal de rasgar, de riscar, meu Deus, é uns strikes que eles fazem, umas coisas assim que eles fazem assim. Então, tem um irmão até treinando jiu-jitsu para segurar as pessoas, entendeu? E não estou brincando não, jamais ia brincar num momento desse. O cara está estudando jiu-jitsu para ver se dá uns golpes, derruba logo rápido a pessoa, porque ela sai que nem um gigante, sabe? Tem uns aqui, ó. Tem uns aí, ó. Tem uns aqui, ó. Só apontar aí que você já vai ver o que. Tem uns aí. Então, queridos, é por que eu estava falando isso? O barulho, o fogo precisa estar no meio do fogo. Eu creio nisso. Eu creio que é escrito. A mensagem, ela precisa ser escrita dentro do fogo. É ali que muda. É quando você escuta uma mensagem poderosa. É quando ela toca. O Espírito Santo escreve no teu coração. O Espírito Santo te quebra. Mas eu amo todas as formas de evangelismo. Tudo certo. Não é aquilo que o Boto falou mesmo. Mas quando você ministra debaixo do fogo, quando você fala com uma pessoa com o fogo, muda. Eu quero que você abra, por gentileza, lá em Lucas. Por gentileza. Capítulo 3 de Lucas.
versículo 10. Então a multidão o interrogava: que faremos, pois? Olha só o que a multidão falava. Versículo 12. Chegaram também os cobradores de impostos para ser batizados e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Olha o versículo 14. Então os soldados o interrogaram: e nós, que faremos? Vamos pegar Atos, capítulo 2, capítulo 3, 2. Atos, por gentileza. Atos 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Mas vocês percebem que as pessoas foram ministradas e elas perguntavam: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? O que faremos, irmãos? O que eu faço? Eu sou soldado, o que eu faço agora? Percebe que a administração desses homens, a administração deles foram ministrados de tal forma, debaixo de um fogo, aquilo entrou no coração daquelas pessoas, a ponto delas pegarem e falar: o que eu faço? Tiraram o meu chão. O que eu faço agora? Eu viro para a direita, eu viro para a esquerda, o que eu faço? Amados, eu quero saber o seguinte: será que a tua pregação tem questionado, levado as pessoas a fazer essa pergunta? Será que a tua pregação tem levado as pessoas a perguntar: o que eu faço? Sabe, nós precisamos entender: o Evangelho não é algo que você fala aqui e vai continuar da mesma forma. Não, ele tem que trazer uma transformação. Ele traz uma transformação. A começar pelas nossas vidas. Se eu chamar aqui, quantos poderiam dar um testemunho aqui que um dia receberam uma palavra e aquilo que ele entrou de tal forma que você não é mais o mesmo do outro dia, daquele dia para o outro dia? Concorda comigo? Eu lembro que quando eu fui convertido num sábado, num sábado à noite, no Dom Antônio. No outro sábado, eu fui no mesmo restaurante que eu almoçava todo sábado, comi a mesma feijoada, o mesmo garçom me atendeu, a mesma mesa que me atendia, e o cara levou um baita de um copo de caipira de vodka. Levou lá na mesa. A gente já sabia que era tudo igualzinho, todo sábado. Eu olhei para ele e falei: nunca mais eu tomo disso. Por quê? Porque sábado anterior uma palavra entrou no meu coração. Nunca mais eu tomei álcool na minha vida. Só tomei outras coisas. O álcool, aquele álcool que você compra aí, não estou brincando. Não tomei nada. Por quê? Porque um dia entrou uma palavra no meu coração: que faremos? Sabe, eu me questiono se de repente a gente prega uma mensagem, não que as pessoas têm que vir para frente porque tem que vir, só porque tem que vir, não, mas porque, amados, porque a mensagem do Senhor, ela não nos deixa parado, ela não nos deixa calmo, ela não nos deixa, sabe, não sei se mexe com você, mas comigo mexe, eu não consigo. Nós estávamos na igreja metodista e, desculpa. Agora acabou. Era a igreja que eu me levaram lá e não podia dar um glória a Deus, não podia levantar a mão. E eu tinha recebido aquele livro, minha esposa também leu, e a minha esposa também gosta de dar um glória a Deus e não sei o que, e daí e tal, e daqui a pouco ela deu um glória a Deus. Nós fomos corrigidos. Mas como que não podia dar um glória a Deus se o cara prega lá? Sei lá se pregou com fogo, sem fogo, não me interessa, mas eu estava com fogo, entende? E eu dei um glória a Deus, e aí já era repreendido. Não tinha como. Até que nós não conseguimos ficar. Então, a palavra de Deus, ela entra quando você ministra debaixo de um fogo, quando o fogo está presente, quando você fala, quando você coloca a palavra de Deus e ministra aquilo tem que tocar na vida de uma pessoa, aquilo tem que trazer uma mudança. Como o rapaz falou ontem, a palavra não volta vazia, no mínimo ela tem que trazer um questionamento. O que faremos? Há uns anos atrás, eu ministrei uma palavra sobre o Provérbio 28:13. Fala sobre que aquele que encobre o pecado não prospera, mas aquele que confessa e o deixa encontra misericórdia. E eu preguei debaixo de uma presença de Deus, não era ainda na Abra, no outro ainda igreja, e nós estávamos ali e preguei debaixo de uma presença de Deus muito forte. E terminei de pregar e me mandei para a chácara do Paulo Alves. Não sei se alguns conhecem Paulo Alves, pastor Paulo. Ele era meu pastor na época, eu era pastor auxiliar dele. E ele tinha uma chácara, e aquela chácara era o meu esconderijo, aquela chácara era o meu secreto. Então de vez em quando eu passava lá e ficava lá um tempo lá, muitas vezes sozinho, então com a minha esposa. Esse dia eu estava até com a minha esposa. E fui para lá. E lá, isso é em Colombo, a chácara dele, é a igreja de Curitiba. Daí eu recebo um telefonema. Era um rapaz, um casal que tinha chegado na igreja, estava andando na igreja. E ele ligou para mim e falou assim: pastor, eu sei que o senhor está aí na chácara, eu sei que o senhor está sozinho, retirado e tal, mas eu preciso falar contigo, você não me recebe?
falei assim, bom, pode vir. Daí ele foi ler a esposa. Ele chegou lá e falou assim, seguinte, na hora que você começou a pregar, minha esposa começou a tremer. Tremer. E daí nós terminou o culto, nós saímos e ele no carro, ela tremendo. A hora que nós chegamos em casa, que eu abri a porta, ela tremendo, ela jogou o sapato longe, sentou lá e olhou para mim e falou assim, eu adulterei contra você. Ela era filha de um pastor. E agora nós queremos saber o seguinte, o que nós fazemos? O que eu faço? Quando você está dentro do fogo, quando o fogo te pega, quando o fogo está no teu coração, quando o fogo já está te incendiando, aquilo que você solta é uma palavra cheia de labareda. Olha no Salmo 29, se você quiser ver. Olha o que diz o Salmo 29. Para você falar que o Alberto está inventando coisa. Olha o Salmo 29. Olha o que a voz de Deus fala. Versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Quando a voz sai labareda de fogo, amado. Quando nós ministramos debaixo do fogo a voz de Deus, a palavra de Deus, aquilo é como labareda, aquilo tem que incendiar, aquilo tem que tocar, aquilo tem que ministrar. Se ela não faz isso, alguma coisa está errada. Lógico que nós podemos encontrar um coração duro, mas diz o Senhor que Ele escreveu numa tábua de pedra. E eu não creio. Não quer aceitar Jesus, ok, mas eu creio no evangelismo de fogo. Eu creio no evangelismo de poder. Eu creio no evangelismo de impacto, onde que transforma. Querido, existem duas igrejas. Uma igreja estava olhando para o fogo, e a outra igreja estava sendo incendiada pelo fogo. A igreja que estava olhando para o fogo, enquanto Moisés estava lá dentro do fogo, essa igreja que estava olhando para o fogo, o que aconteceu com ela? Ela se corrompeu. Ela criou um bezerro de ouro. Amém? Lembra disso? Amado, quando nós não estamos dentro do fogo, nós criamos ídolos. Nós criamos bezerro de ouro. O mundo aí fora é um mundo idólatra. Para não dizer que dentro também existe ídolos. Ídolos nos seus corações. Mas saiu Moisés, um homem cheio de fogo. Cheio do fogo. O que ele fez? Ele derreteu o bezerro de ouro. Aleluia! Nós precisamos de homens e mulheres cheios do fogo, que vão lá fora e ministram, e os bezerros de ouro são derretidos. Os ídolos caem. Os ídolos caem. Os ídolos são postos à terra. Os ídolos são destruídos. Os ídolos são... Amado, eu amo quando o Reinhard Bonke tem aquele fogo, aquele negócio lá, aquele tambor de fogo dele, e que lá jogam aquelas coisas lá, quando a gente vê aquele jogando aquelas coisas, incendiando. Por quê? Porque aqueles são ídolos sendo destruídos. Por quê? Porque alguém ministrou debaixo do fogo. Por quê? Porque saiu uma palavra do fogo do trono da graça, e ali ele tocou no coração. Aquela pessoa não precisa de ídolo. Ali foi destruído o ídolo do seu coração, e ela joga fora. Querido, não há. Amado, Isaías capítulo 6, abre lá por gentileza. Isaías capítulo 6, versículo 1. De repente eu não quero denegrir a imagem do profeta, não é o meu alvo aqui. Em quem sou eu para falar de Isaías? Mas teve algo aqui. 6:1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. De maneira alguma estou denegrindo a imagem de Isaías, mas a Bíblia não tem coincidência. Talvez ele ou então o povo. Eu sei o seguinte, que precisou cair um homem, precisou morrer um homem, para que verdadeiramente ele pudesse ver Deus na tua totalidade, na sua glória. Talvez Uzias pudesse ter sido assim um homem tão influente como ele foi, na verdade, foi um grande rei, né? E talvez ele pudesse ter virado um ídolo, um ícone demais, algo que, uma pessoa que você possa de repente assim admirar de tal forma que aquilo virou um ídolo. E enquanto tiver essas coisas no coração, eu quero dizer para você o seguinte: enquanto existe ídolo no teu coração, enquanto existe ídolo lá fora, não se consegue ver o Senhor, não se consegue ter espaço para o Senhor, porque o Senhor quer que você busque de todo o seu coração. Amém? Amém. E como que você vai buscar de todo o seu coração se existem ídolos?
Eu não sei aqui agora, nesse momento, mas eu quero dizer para você o seguinte: se existe ídolos, se existe algumas coisas que você tem idolatrado, se existe algumas coisas que você tem, de repente, um exagero, um amor, não toca nisso, isso para mim é tudo, isso aqui é minha vida, isso aqui não sei o quê. Amado, eu quero dizer uma coisa para você: se você não abandonar isso aí, você não vai ver o Senhor, você não vai ser cheio do fogo, porque o fogo ele enche aquele que está vazio, aquele que o busca de todo o coração. E se tiver isso, não tem como. Eu lembro alguns anos atrás, quando nós ministramos uma mulher, tocamos essa mulher, ela caiu no chão, e ali ela ficou. Mas ficou de fechar a igreja. Na hora que fechou a igreja, teve que tirar, o marido levou embora, e depois eu fiquei sabendo da história dela. Na hora que ela caiu, como se o espírito dela saísse, ela ficou lá em cima do teto da igreja, e ali ela começou a ser ministrada por Deus. Ela tinha alguns problemas, ela tinha muita timidez, porque era uma mulher muito sofrida, ela foi carrinheira, que fala, eu acho, não sei, aquelas pessoas que carregam aqueles carrinhos, que pega reciclado, aquele negócio todo. E em função disso, ela tinha uma timidez muito grande. E Deus começou a curar ela. Mas tinha algo interessante que Deus fazia. Cada vez que falava com ela, Deus virava assim, falava assim: eu vou te levar ao teu filho. E ela: não, Senhor, não, pelo amor de Deus, não. E aí Deus continuava a ministrar algumas coisas e tal, e falando de outras coisas que aconteceram na vida dela. Mas de repente Deus falava: eu vou levar teu filho. Não, Senhor. Não, Deus ministrando. Isso por horas. Não foi isso aí por horas. Isso foi no começo do culto praticamente ali, e ela ficou deitada e teve que fechar, ela foi levada e tudo. Depois ela nos contando isso. E passava, Deus ministrava algumas áreas, algumas coisas que aconteceram na vida dela, e de repente Deus virava e falava: vou levar teu filho. Não, Senhor, não quero, não quero. Até que chegou um momento, ela falou assim: Deus, pode levar, ele é teu. Aí Deus falou assim: não, eu só estava te mostrando o quanto ele era tudo para você, o quanto ele era um ídolo para você. Ele precisava cair. Eu quero dizer uma coisa para você: nem filho, nem pai, nem esposa, nem ninguém pode ser mais do que Deus no teu coração. Nada, absolutamente nada. Amado, nós principalmente nós, como evangelistas, a hora que nós saímos lá, a hora que nós precisamos sair cheios do fogo, e para esse fogo nos tomar, nós não podemos ter um outro pensamento. Nós não podemos estar divididos. Se você de repente é daquele que fala assim: não, meu filho, eu tenho que ficar com meu filho, não, eu tenho que ficar com a minha esposa, não, eu tenho que não sei o que, não sei o que, e vai deixando de buscar a Deus, vai deixando de colocar Deus no seu primeiro lugar, vai deixando Deus de ocupar o que é dele, eu quero dizer uma coisa para você: você não verá o Senhor. Não verá o Senhor. Mano, todo o coração, quando me buscar de todo o coração, você me acha. É uma promessa e é verdade. Eu quero dizer para você: é uma verdade. Não é brincadeira. É uma verdade. Eu poderia contar N experiências com a voz, com o próprio Deus, enfim, com tantas coisas. Por quê? Porque é uma verdade. Busque-o e você vai achar. Agora, não esteja teu coração dividido com ídolos. Não esteja lá, sei lá, seja o que quer. De repente, até mesmo como é que chama lá, uma coleção, eu coleciono minhoca, sei lá, entende? Eu não quis falar outra coisa, não pega de frente, daí bate, daí a coisa está indo tão bem. Mas não. Deus quer levantar uma geração, mano, que o coração é dele. Uma geração que, sabe, é uma geração totalmente disponível, uma geração que fala: Senhor, eis-me aqui, para onde o Senhor quer me levar? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? É a partir dele que as coisas começam. E se você não estiver nele, se você não estiver nesse fogo, as coisas não começam. Não começa. E para nós sairmos de lá, e para liberar uma palavra que derrete os ídolos, que derrete os bezerros de ouro, que realmente você está diante de uma pessoa ali, e de repente, conforme o Arlindo ainda ontem falou, daquele muçulmano, né? De repente uma pessoa ali que tal, mas você pode ter uma palavra de Deus e fala assim sobre um ídolo que ele tem, e derrete, uma palavra que possa entrar, uma palavra que possa penetrar, uma palavra que possa destruir, uma palavra que possa de repente derrubá-lo, e ele fala assim: só o Senhor é Deus. E para essa palavra sair, ela precisa sair de um coração incendiado. Quando Elias orou, o fogo desceu, e o povo disse: só o Senhor é Deus. Não foi assim? Mas tem mais. Vamos lá no Lucas 5. O que esse fogo faz? Como é que é esse fogo? O que nós precisamos? Nós queremos ter um tempo de oração com você. Lucas 5 diz o seguinte:
Quando que, antes de você olhar para Lucas 5, deixa eu te dar uma coisa. Quando que Pedro, pela primeira vez, por que Pedro, quando conheceu Jesus, ele se ajoelhou perante Jesus? Porque ele reconheceu que Jesus era Deus? Porque ele reconheceu que Jesus era o Senhor, Jesus Cristo, o Messias? Ele viu o milagre. Vamos ler Lucas 5? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do outro barco, para que fosse ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, sou um pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Aleluia. Eu gosto desse texto. Amado, eu e você precisamos estarmos incendiados de tal forma que nós vamos lá fora e Deus vai nos usar para fazer umas obras que geram espanto. Que geram espanto. Amado, Simão não prostrou-se aqui, sei lá, não, a Bíblia diz que ele se fez aquilo, pois o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca. Olha o que ele diz ali no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Ou seja, uma pesca que as trevas nunca viram. Simão já vinha e falou assim: olha, eu passei por toda a noite, nunca peguei isso, nunca peguei nada. Simão não era uma pessoa qualquer, ele sabia muito bem pescar. Quando ele olha aquela pesca, ele fala assim: não, esse homem só pode ser, sei lá, profeta, Deus. Por quê? Porque essa pesca não tem. Queridos, eu oro, eu clamo, eu bato, eu faço tudo com Deus. Deus, é desta forma que eu creio. É a hora que nós vamos, é a hora que ali o paralítico levanta, o cego vê, seja alguma coisa, o morto ressuscita. Naquele momento, amado, se você quer que a tua igreja, se você quer que a tua cidade seja impactada, sabe aquele louco que anda todo dia gritando no meio da tua cidade? Sabe aquela mulher que anda todo dia com, sei lá, em Paranaguá tem uma boneca, ela anda com uma boneca, sei lá, é através daquele homem que muitos vão chegar a Jesus. A hora que você faz, uma hora que você, pela ousadia, pelo poder do Espírito Santo, você gerar espanto, como isso? Quem faz isso? Como é isso? Só Deus pode fazer algo assim. E amado, toda a cidade será convertida. Toda a cidade será convertida. E é isso que nós precisamos almejar. É isso que nós precisamos sair. Estava falando para o Arno, nós precisamos sair das 4 paredes. Nós precisamos realmente ir. A gente faz cruzada assim, agora em agosto nós temos outra. Nós fazemos cruzada muito simples, nós não temos tanto recurso. Nós fazemos com uma tenda muitas vezes, com caixa de som, sem caixa de som, com caminhão, com sem caminhão, seja o que for. Eu sei que pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo libertas, as obras estão sendo feitas, pessoas estão sendo curadas, porque esse é o Deus que eu creio. Aleluia. É o Deus que faz obras que a treva não conhece. Passei a noite toda e nunca peguei. Ou seja, essas trevas não conhecem essas obras. São obras que geram espanto. São obras que mudam. Por que aquele homem de Gadara, a hora que ele foi liberto, a Bíblia fala que praticamente todo mundo depois recebeu a Jesus, conforme o Freire uma vez ministrou ainda. O que aquele homem fez? Espanto? Como? Você era aquele cara? Era. Amado, quando que a Bíblia diz que 3.000 se converteram? Quando o quê? Quando houve uma obra de espanto, o Espírito Santo caiu. Todo mundo viu admirado. Quando que a Bíblia diz que os 5.000 se converteram? Quando o paralítico da Porta Formosa foi curado. Quando que a Bíblia diz que uma multidão creu? Quando um casal foi fulminado. Pode olhar lá, Ananias e Safira. Foi fulminado. Uma obra que gera espanto. Quando que Paulo conseguiu liberar uma palavra a tal ponto que o procônsul ele criou? Abre lá, esse texto é bom. Atos
capítulo 13. Você sabe a história, eu não vou ler tudo. Mas existia um procônsul, Paulo queria ministrá-lo, Paulo queria evangelizá-lo, mas existia um mágico, chamado Elimas, sei lá, que assim dizia o seu nome, que não deixava. Paulo olha para aquele homem e fala assim: escuta aqui, o filho do diabo, você vai ficar cego por um tempo. E olha só o que está escrito aqui. Capítulo 13, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina. Vendo o que havia acontecido. Amados, eu não estou dizendo que é só pelo sinal, não estou dizendo que tem gente que fala assim: Alberto gosta muito de sinal. Não. Amanhã nós vamos, domingo nós vamos falar, amanhã tá certo. Amanhã nós vamos falar uma coisa e não vai ver que não é isso. Mas o sinal, amado, a obra que gera por espanto, ela atrai. Ela impacta, ela transforma, ela quebra o mais do coração, ela quebra aquela dureza, ela rompe, ela abre a cidade, ela abre o local, ela abre a cura. Muitas vezes eu chego a ponto e falo assim para Deus: Deus, qual vai ser o primeiro? Qual vai ser o primeiro, Senhor? Por quê? Porque imagina se logo de cara um paralítico levanta. Imagina se logo de cara um sei lá quem levanta. E amado, isso basta você começar. Ter ousadia. É tempo da igreja ter ousadia. Algum tempo atrás eu orei pelo um defunto. Eu fui visitar ele no hospital. Não me deixaram entrar. Ele estava passando mal, não deixaram na UTI. Estava bem no momento da UTI. E não deixaram ele entrar. Eu falei: tudo bem, vamos embora para casa. Depois me ligou um rapaz que falou o seguinte: Alberto, meu pai não é da igreja, mas meu pai é aquele rapaz que você ia visitar lá e não conseguiu, morreu. E como não sei o que tinha acontecido, ele pediu para fazer o velório na igreja. Falei: vai lá. Mas ele não era da igreja, só o filho dele era da igreja. Deixa eu fazer uma dentro aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Esse fogo é tão importante, e eu glorifico a Deus por esse fogo. Eu louvo a Deus, toda a honra, toda a glória a Deus. Paranaguá tem 10 anos de água. Nunca morreu um membro, nunca separou um casal. Glória a Deus. 10 anos. E eu falo, eu coloco isso assim: isso é Deus, isso é Jesus. Pessoas tiveram câncer, tumor no cérebro, seja onde for, onde for, seio e tudo mais. Nunca morreu uma pessoa. Casais chegaram desesperados, já sem um sem a orelha, o outro sem o nariz, mas também eu sei que o cara pediu para fazer o velório da igreja. Daí eu estava em casa, daí eu falei assim: Deus, já era, sei lá, depois da meia-noite, não sei. Eu falei: Deus, cara, vamos ser sinceros, tanto faz o senhor aquela hora como agora. Não me deixaram entrar. Deus, eu vou lá orar com esse homem lá. Eu fui lá, era um público diferente, não era da igreja, por mais que o menino era da igreja, talvez tinha algumas pessoas, mas era um público diferente, tinha até pastor lá. E eu pedi para orar, falei: escuta, eu vou orar. Aí todo mundo veio, vamos fazer um culto. Eu falei: não, eu vou orar para ele ressuscitar. E eu orei, mano. E esse homem ressuscitou. Calma, metadinha só. O coração dele bateu, o corpo esquentou. Todo mundo viu. E a hora que eu vi que o coração bateu, que o fogo, que o corpo esquentou, eu avisei, falei: aí foi um tal de bater nele, assim, colocar a mão para ver, assim: é verdade, tá ok. E aí eu parei de orar, e aí o coração começou a baixar, e zerou. Morreu de novo. O cara morreu 2 vezes. Entende? O Pio acha que eu errei, que eu devia ter tirado as pessoas do local. E existia muita incredulidade. Inclusive, depois eu fiquei sabendo que o próprio pastor ali estava falando: cara, bobo, entende? Porque onde já se viu, se Deus quisesse levantar o cara levantava, não precisava ficar orando. E aí tinha um monte de incredulidade. Então não estou colocando a culpa no pastor, estou colocando a culpa em mim mesmo, que eu devia ter insistido e falei: levanta e anda. Mas eu me empolguei. Mas da próxima vez eu não me empolgo, não. Na próxima vez eu tiro o cara lá de dentro. Entende? Ou ele vai andar, ou eu daí sei lá o que acontece comigo. Mas, amado, são essas obras. Imagina se aquele homem tivesse levantado. Hoje nós estávamos lá não sei quantos membros mais. Não que eu quero membro, mas a igreja já estava, né? Entende? São obras que geram espanto. Eu creio nisso, queridos.
Eu creio nesse, né? Não que eu não creia naquele evangelismo, eu fiz até o curso de evangelismo explosivo, não sei se você conhece, evangelismo explosivo é aquele de pessoal, corpo a corpo, que você vai e tem toda uma estratégia de como abordar. Eu fiz aquilo lá, esse curso foi o primeiro curso que eu fiz, logo de recém-convertido, levamos muitas pessoas a Jesus por esse curso, mas eu creio no evangelismo de fogo. Eu creio no evangelismo onde que você vai e você tem uma palavra de conhecimento sobre a verdade. Eu creio no evangelismo onde você vai e você libera a cura daquele homem que está precisando. Eu creio nisso. E nós temos uma palavra em Paranaguá, que de um dia para o outro isso vai acontecer. Glória a Deus. Um dia para o outro. E só Deus para fazer uma obra de um dia para o outro. Vamos ficar de pé, por gentileza. Queridos, nós queremos ter um tempo de oração. Nós queremos ter um tempo de oração. Nós temos um tempinho ainda. Eu creio nisso. Eu quero que você entenda o seguinte, que sem isso, sem essa porção, esse revestimento, que amanhã eu quero falar sobre o revestimento de poder, sem o Espírito Santo nos tomar, querido, eu diria que é extremamente impossível o cristianismo avançar. Sem o fogo, sem o coração aquecido, sem o coração, sabe, é impossível nós vermos homens e mulheres indo para o alvo. É impossível nós vermos homens e mulheres abrindo mão de tantas outras coisas que esse mundo infelizmente tem aí lançado como propaganda e outdoor para almejar mais de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui num dia de frio, num local frio, porque esse local aqui, vou te contar, viu, é frio, né? Paranaguá é quentinho, né? Não vou nem falar o que o Pio fala de Paranaguá, porque aquilo não é de Deus. Ele fala que lá é a antessala do inferno. Eu falei, dormi. Não é não. Não é não. Aquilo não é fogo. Fogo de Deus. Lá é quente, lá é quente. Lá é muito quente. Tá bom? Porque nós precisamos disso. Você precisa nelar por isso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Sem que o Espírito Santo nos tome, sem que o Espírito Santo realize, esqueça. Essa obra não é por esforço, essa obra não é por... Entende? Não é. Essa obra é por fé nele. Só isso. Perguntado para Jesus, como é que nós vamos fazer a obra de Deus? João capítulo 6. Ele virou assim e falou assim, crê naquele que ele enviou. É só crer em Jesus. Se você acha que a obra de Deus é ir lá fazer isso, descer, não, a obra de Deus é crer no Senhor Jesus. E a partir dele, ouvindo a voz dele, ministrado por ele, impulsionado pelo Espírito Santo, aí sim, ele vai fazer a obra através da tua vida. Ele vai realizar as coisas através da tua vida. Ele vai fluir através da tua vida. Você simplesmente será um canal obediente, não indo na tua força, mas indo naquele que te mandou fazer, não realizando uma palavra, não declarando uma palavra que você jamais ia conseguir, jamais você ia poder liberar uma palavra de cura, jamais você ia poder liberar uma palavra de libertação, jamais. Mas Ele que habita em você, Ele que te orienta, Ele que te dá a palavra, Ele que faz, e Ele é responsável por aquilo que Ele fala. Então, querido, não é você. Sabe, nós precisamos jogar fora algumas coisas, não é através da tua vida, não é você. Você não tem nada, absolutamente nada. Mas é aquele que está em você, aquele que declara o teu ouvido, aquele que te dá uma palavra, aquele que tem ministrado o teu coração, aquele que tem te impulsionado, ele é capaz de levantar o morto. Ele é capaz de ressuscitar, ele é capaz de te curar, ele é capaz de libertar. Ele é capaz. Se eu pegar uma mulher com 70 demônios, é 70 demônios, não era nem 69. Entende? A mulher não estava mais oprimida porque ela estava do avesso. Não tinha mais jeito. Mas é Ele que tocou, é Ele que libertou. É Ele. Amanhã eu quero falar sobre isso. Não é você. Hoje eu quero dizer uma coisa, anele esse fogo.
bom, se não é. Eu só sei o seguinte, eu quero Deus. Não, só existe um alvo, ser cheio de Deus. Só existe um destino, um alvo. Ou Deus me toma, ou eu tomo ele. Sei lá, para você entende? Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar. Eu não sei se dá, mas de repente tirar umas cadeiras aqui da frente, aqui, talvez, pra gente ministrar. Nunca mais eu cheguei na igreja. Os irmãos aí, o pastor Paulo Alves. Chegamos na igreja, caiu toda a igreja. Os milagres, os sinais começaram a acontecer. Por que, Alberto? Deus veio e começou. O fogo era presente. O fogo era tocado. O fogo era algo assim que você parece que é tocado. É esse fogo que quer tocar a vida hoje. É esse fogo que quer se incendiar nesse retiro. É esse fogo que quer se transformar nesse retiro. É esse fogo que quer se incendiar, que quer se levantar. Querido, você não pode. Diz pra Deus, eu não posso sair desse retiro da mesma forma que eu cheguei. Senhor, eu não posso. Eu tenho fome de ti, Senhor. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento. Se existe, você sabe se existe isso. Você sabe o que impede. Nós sabemos o que impede, muitas vezes nós buscarmos a Deus. Eu não sei, mas esse é o teu momento.
glória sobre a tua vida. Fogo, 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 fogo. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Mais, mais. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, obrigado. Amamos a ti, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Nós amamos a ti, Espírito Santo. Amamos a tua presença. Amamos as tuas manifestações, o toque do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem para nós aí nesse dia. Obrigado, Espírito Santo. Amado, você pode permanecer aqui recebendo oração. Quero lembrar que em dia e meia nós temos o nosso almoço e às 15 horas nós temos as nossas duas palestras, você pode escolher. E às 19 horas ou 19h30 no seu jantar, depois só olha na programação. Mas permaneça o tempo que você quiser, nós vamos ter mais um louvor de adoração.
adoração a Deus nessa hora. Receba tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Receba tudo que Deus tem para a sua vida. O sangue que deste na cruz ao morrer, crucificado por causa de nós, e hoje vivo estás em mim. Com minhas mãos quero servir-te, Jesus. Me achei desesperado por ver o teu amor. Minha alma descansará em ti. Jamais serei igual. Jamais serei igual.
correr! Agora! Pra você correr! 10 segundos! Eu quero mais o fogo de Deus na minha vida.
paz.